Eu nunca vou esquecer aquela noite na casa da minha irmã. Eu devia ter uns 9 anos, e tudo parecia normal, sabe? A casa dela era simples, mas tinha aquele jeitinho acolhedor, cheiro de café no ar, tudo no lugar. Mas ao mesmo tempo, sempre me dava uma sensação esquisita, como se algo estivesse fora do lugar. Era noite, eu, minha irmã e minha sobrinha estávamos juntas no quarto. Ela tinha preparado tudo para a gente dormir, e eu me senti segura ali, com elas. A gente se ajeitou, eu em um colchão ao lado da cama delas, tentando pegar no sono, mas algo não me deixava relaxar de verdade. Logo que a luz apagou, senti um friozinho na barriga que não fazia sentido. Eu ficava pensando que era coisa da minha cabeça, mas aquela sensação não passava. A casa estava quieta, mas era como se o silêncio falasse mais alto que qualquer barulho. Foi nesse clima estranho que eu acabei pegando no sono. No meio da madrugada, acordei com um som que me fez arrepiar. Era como se alguém arranhasse a janela, unhas longas raspando o vidro de forma lenta e irritante. Tentei me convencer de que era o vento ou algum galho de árvore, mas era impossível. Minha irmã levantou a cabeça, preocupada, mas disse que devia ser só coisa da minha cabeça. Mas, mesmo tentando ignorar, aquele som parecia ficar cada vez mais forte, como se quisesse nos provocar. A sensação de que a casa estava diferente, mais fria e desconfortável, me deixou ainda mais inquieta. Fechei os olhos e tentei voltar a dormir, mas agora, eu já estava em alerta. Acordei novamente, dessa vez por causa do choro da minha sobrinha. Quando olhei para o berço, ela não estava lá. Meu coração disparou. Ela estava no chão, deitada, chorando, mas não tinha se machucado. Minha irmã pegou ela no colo, tentando acalmar, mas o olhar dela entregava o medo que ela tentava esconder de mim. Como é que uma criança sai do berço sem ajuda? Ninguém soube explicar. Eu estava ali, deitada no colchão, com a mente a mil, tentando encontrar alguma lógica para aquilo tudo. Minha irmã disse que talvez a gente estivesse exagerando, mas eu sabia que algo estava muito errado naquela casa. Eu finalmente consegui adormecer de novo, mas não por muito tempo. Acordei de repente, com um gosto metálico na boca. Passei a língua nos lábios e senti algo úmido. Quando acendi a luz do abajur ao lado, vi que minha boca estava cheia de sangue. O desespero me tomou na hora. Corri para o espelho e tentei entender de onde vinha aquele sangue, mas não tinha nenhum corte, nada que explicasse aquilo. Chamei minha irmã, que veio correndo. Ela ficou em choque quando viu a cena, e eu não sabia o que dizer. Foi aí que, no meio do pânico, ela me falou, quase sussurrando, algo que me deixou gelada. Será que foi uma bruxa? A ideia parecia absurda, mas depois de tudo o que tinha acontecido, começou a fazer sentido. Os sons, a minha sobrinha fora do berço, e agora isso. Eu não conseguia parar de tremer enquanto tentava limpar o sangue. O medo tomou conta, e nós ficamos ali, paralisadas, sem saber o que fazer. Com o passar dos dias, minha irmã decidiu que não dava mais para ignorar o que estava acontecendo. Ela chamou uma pessoa que fazia limpeza espiritual, uma senhora conhecida na vizinhança por afastar maus espíritos. Ela veio logo, trazendo velas, ervas, e uma fé que parecia inabalável. Quando a limpeza começou, eu senti um alívio estranho, como se uma nuvem pesada estivesse sendo retirada da casa. Ela rezou, passou incenso, e falou algumas coisas em voz baixa que eu não conseguia entender direito. A atmosfera mudou, e, pela primeira vez em dias, eu senti que podia respirar de novo. Depois disso, os barulhos cessaram, minha sobrinha não foi mais encontrada fora do berço, e aquela sensação de terror deu lugar a uma calma que eu não sentia há tempos. Parecia que o pesadelo finalmente tinha acabado. Mas, para mim, a verdadeira tormenta ainda estava por vir. As noites passaram a ser mais tranquilas na casa da minha irmã. Mas, para mim, o alívio durou pouco. Comecei a ter sonhos estranhos, pesadelos vívidos com pessoas que eu sabia que já tinham morrido. Elas apareciam nos meus sonhos, me encarando com olhares vazios, como se quisessem me dizer algo, mas sem abrir a boca. O pior era que eu acordava com aquela mesma sensação da noite em que minha boca estava cheia de sangue, como se a bruxa ainda estivesse por perto, me observando, esperando o momento certo para voltar. Eu tentava contar para minha irmã, mas ela sempre dizia que era só coisa da minha cabeça, que era o trauma passando. Mas eu sabia que não era só isso. A presença da bruxa, ou seja lá o que fosse aquilo, ainda estava comigo, e eu não tinha ideia de como me livrar dela. As noites passaram a ser uma tortura silenciosa, e, mesmo depois de tantos anos, ainda me pego pensando se, um dia, ela vai voltar. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou estudante de arqueologia. Sempre fui fascinado por histórias antigas e relíquias misteriosas, aquelas coisas que parecem escondidas do mundo por um bom motivo. Se tem algo que me prende é descobrir segredos enterrados no tempo.
E, olha, eu achei que já tinha visto muita coisa estranha, mas nada me preparou para o que vou contar agora. Esse é um relato real, um acontecimento que ainda me dá calafrios toda vez que lembro. Então, se você acha que está pronto, me acompanhe, porque essa história não é para qualquer um. Tudo começou em uma tarde comum na biblioteca da universidade. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre rituais antigos para um trabalho de fim de semestre. O lugar estava praticamente vazio, só eu e alguns livros empoeirados. Quando eu estava prestes a ir embora, percebi algo estranho. Uma porta meio escondida atrás de uma estante cheia de livros velhos. Uma seção que eu nunca tinha visto antes. Curioso, abri a porta e, para minha surpresa, encontrei uma pequena sala com uma mesa e um livro enorme, bem antigo, que parecia ter sido esquecido ali. A capa do livro era diferente de tudo que eu já tinha visto. Couro grosso, com símbolos que eu não conseguia entender. Parecia mais uma relíquia que um livro qualquer. Claro, não segui o protocolo. Peguei o livro e levei comigo. Na minha cabeça, era só mais um artefato interessante para adicionar ao meu trabalho. Mal sabia eu que aquele momento mudaria minha vida para sempre. De volta ao meu quarto, não consegui tirar o livro da cabeça. As páginas estavam cheias de desenhos bizarros e textos em uma língua que eu não entendia. Mas uma coisa me chamou a atenção. Um dos feitiços parecia estar escrito em uma versão mais simples, quase como se fosse um convite para ser lido. Eu sabia que não devia mexer com aquilo, mas a curiosidade foi mais forte. Recitei as palavras, sem muita convicção, só para ver o que acontecia. Mas, no segundo em que terminei, senti o ar ficar pesado, e o ambiente ao meu redor parecia ter mudado. A luz do meu quarto piscou, e um frio estranho tomou conta de mim. De repente, uma figura sombria apareceu bem na minha frente. Era uma mulher com um vestido antigo, cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam em um tom vermelho assustador. Ela abriu um sorriso que gelou meu sangue. "Obrigada por me libertar", disse ela, com uma voz que parecia ecoar por todos os cantos do quarto. Finalmente, depois de séculos. Era como se eu tivesse aberto a porta do inferno sem perceber. A figura continuou a falar sobre vingança e destruição, e eu só consegui pensar em uma coisa: o que eu tinha acabado de soltar no mundo. Eu mal conseguia respirar. Aquela mulher parada na minha frente parecia saída de um pesadelo. "Quem é você?" Consegui perguntar, minha voz saindo mais como um sussurro. Ela me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um inseto, e deu uma risada baixa, cheia de desprezo. "Sou Morgana, a bruxa que foi aprisionada há séculos por uma ordem de covardes que temiam o meu poder. Eles me trancaram neste livro para que eu nunca mais pudesse tocar o mundo com minha magia. Mas agora, graças a você, estou livre." Eu senti o chão sumir dos meus pés. Eu tinha ouvido histórias sobre Morgana, uma lenda sombria que falava de uma bruxa poderosa, banida e esquecida pelo tempo. Mas eu nunca imaginei que ela fosse real, muito menos que eu seria o idiota que a traria de volta. Morgana continuou falando, revelando seu plano de vingança contra os descendentes daqueles que a aprisionaram. Ela queria destruir todos, um por um, e me usaria como um peão nesse jogo macabro. "Você me libertou, e agora vai me ajudar, queira ou não. Ou eu acabo com você primeiro." Sua ameaça era clara. Eu estava preso naquela situação sem saber como sair. Tudo o que eu pensava era: preciso consertar isso antes que seja tarde demais. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Morgana estava decidida a se vingar, e eu era obrigado a segui-la, assistindo tudo de perto. Ela não perdeu tempo e começou sua caçada por um dos descendentes dos magos que a aprisionaram. Não demorou para encontrarmos a primeira vítima, um professor da universidade, completamente alheio ao perigo que o cercava. Eu não conseguia impedir o que vinha a seguir. Morgana lançou um feitiço terrível sobre ele, fazendo o pobre homem sofrer de uma maneira que eu nunca tinha visto. Ele gritava, e eu me sentia impotente, sem saber como parar aquilo. Morgana riu, satisfeita com o caos que causava, e eu percebi o quão perigosa ela realmente era. Minha mente fervilhava. Eu precisava achar uma forma de detê-la, mas cada tentativa parecia impossível. O livro que a libertou era a única pista que eu tinha, e as respostas pareciam se esconder em cada página antiga e empoeirada. Eu sabia que, para contê-la, teria que mergulhar mais fundo nos segredos daquele livro. Mas isso significava me envolver ainda mais com a magia sombria que já tinha causado tanto estrago. Agora, além de lutar contra o medo, eu lutava contra o tempo. Morgana estava fora de controle, e se eu não agisse rápido, ela não só se vingaria dos magos, mas também transformaria o mundo inteiro em um lugar de horror. E tudo isso seria minha culpa. Eu não conseguia mais ficar parado vendo Morgana destruir tudo ao seu redor. Ela estava cada vez mais forte, e cada feitiço lançado parecia torná-la ainda mais perigosa. Precisava encontrar uma forma de detê-la, e rápido. Voltei à biblioteca, tentando encontrar qualquer pista que pudesse me ajudar. Passei horas revirando documentos antigos, mas nada parecia dar certo. Então, finalmente, encontrei algo que chamou minha atenção.
Uma página perdida no fundo do livro que falava sobre um feitiço reverso capaz de aprisionar novamente um espírito maligno. O problema é que o feitiço era complexo e exigia 2 elementos que pareciam impossíveis de conseguir: um artefato mágico perdido e o sangue de um descendente dos magos. O artefato era um amuleto antigo que, segundo a lenda, foi destruído há séculos. E quanto ao sangue, bom, isso seria ainda mais difícil de conseguir, pois eu não conhecia ninguém que pudesse se encaixar nessa descrição. Enquanto eu lia e relia a página, tentando entender se havia uma outra saída, Morgana continuava a espalhar terror pela cidade. A pressão estava aumentando, e o tempo estava se esgotando. Eu sabia que precisava encontrar aquele amuleto, e rápido. Com o coração disparado e o medo crescendo a cada segundo, decidi que faria o que fosse preciso. Entrei em contato com alguns historiadores da universidade que talvez pudessem saber algo sobre o amuleto perdido. O que eu não esperava era que minha busca me levasse direto para um dos últimos descendentes dos magos, uma jovem chamada Clara, que, por sorte ou destino, tinha o que eu precisava. Clara era uma garota que nunca imaginou que sua vida pudesse se transformar em um pesadelo da noite para o dia. Ao ouvir minha história, ela hesitou. Quem acreditaria em um estudante desesperado falando sobre bruxas e feitiços? Mas depois de alguns acontecimentos estranhos e ataques que claramente estavam ligados a Morgana, ela não teve escolha a não ser confiar em mim. Conseguimos localizar o amuleto, escondido em um museu, rotulado como uma peça comum de cerâmica antiga. Ninguém sabia o verdadeiro valor daquilo, mas Clara e eu entendíamos que era a chave para salvar todos. Pegamos o amuleto e, juntos, preparamos o feitiço reverso. Estávamos prontos para o confronto final. Quando chegamos ao local onde Morgana estava, ela nos aguardava, como se já soubesse de tudo. O confronto foi intenso. Clara e eu tentávamos recitar o feitiço enquanto Morgana lançava feitiços para nos impedir. A energia no ar era sufocante, e cada segundo parecia uma eternidade. Morgana estava furiosa, seu poder em pleno ápice, mas nós estávamos determinados. No momento em que conseguimos concluir o feitiço, um clarão tomou conta do ambiente. Morgana lutou até o último segundo, mas o amuleto brilhou e começou a sugá-la de volta para dentro do livro. A sensação de alívio foi imensa, mas durou pouco. O feitiço exigia mais do que apenas palavras e objetos. Ele exigia um sacrifício de sangue, e Clara sabia disso. No instante em que Morgana começou a ser sugada pelo feitiço, algo deu errado. O amuleto começou a vibrar, e as palavras do feitiço reverberaram de uma maneira que eu não esperava. Clara estava ao meu lado, pálida e determinada, mas eu não entendi o que estava acontecendo até ver o sangue escorrendo de sua mão. Ela havia se cortado de propósito. É a única maneira de terminar isso, ela disse com uma calma que me deixou atordoado. Eu tentei impedi-la, mas era tarde demais. Clara sabia que o sacrifício de sangue era a última parte do feitiço, algo que eu não tinha coragem de fazer. Ela se entregou por completo, e, com isso, Morgana foi finalmente selada de volta ao livro. A bruxa gritou de ódio e frustração enquanto desaparecia completamente, presa mais uma vez naquelas páginas antigas. A sala ficou em silêncio, e tudo que restou foi Clara, caída no chão, exausta e fraca. Eu segurei sua mão enquanto ela sorria, satisfeita por ter salvado a todos, mesmo sabendo que não poderia voltar atrás. Eu nunca pensei que alguém pudesse ser tão corajoso. Naquele momento, percebi o peso de tudo que havíamos passado e a dor de perder alguém que mal conhecia, mas que já significava tanto. Depois de tudo, eu voltei à biblioteca com o livro. Não podia mais permitir que aquele horror fosse descoberto novamente. Enterrei o livro em uma seção escondida, onde ninguém jamais o encontraria. Tranquei a porta da sala e, pela primeira vez, me senti um pouco em paz, sabendo que o mal estava contido, pelo menos por enquanto. Olhei para o amuleto, agora vazio e sem brilho, um lembrete constante do sacrifício de Clara e do perigo que eu mesmo tinha causado. Não havia como apagar o que aconteceu, mas havia uma lição. Nunca mais mexeria com o que não entendia, e me comprometi a proteger aquele segredo até o fim. A universidade jamais soube o que realmente aconteceu. Para todos, Clara apenas desapareceu, e o professor se aposentou cedo, traumatizado pelos eventos inexplicáveis. Mas eu sabia a verdade. Cada vez que passo pela biblioteca, sinto o peso das escolhas que fiz. Não falo sobre isso com ninguém. Algumas histórias são melhores quando ficam enterradas. E, no fundo, sei que o livro proibido ainda está lá, esperando para ser descoberto por alguém tão tolo quanto eu fui. Essa é minha história, e se você chegou até aqui, lembre-se, curiosidade pode ser o caminho para o desconhecido, mas há segredos que devem ficar para sempre trancados.
Meu nome é João. Tenho 26 anos e trabalho como atendente em uma loja de conveniência na cidade onde cresci. Nada muito emocionante, mas sempre achei que minha vida era tranquila o bastante. Só que, há alguns anos, aconteceu algo que mudou tudo. Eu nunca contei essa história para ninguém, mas hoje sinto que preciso tirar isso do peito. Vou contar para vocês o que realmente aconteceu na Floresta dos Sussurros. A cidade onde moro é pequena, cercada por uma floresta densa e sombria que a gente sempre evitava. Desde moleque, escutava histórias sobre bruxas que faziam pactos com os espíritos da natureza, mas eu nunca levei isso a sério. Até que começaram a sumir crianças. Primeiro foi o filho do vizinho, depois uma prima de um amigo meu. A polícia investigava, mas parecia sempre dar de cara na parede. Todo mundo estava assustado, e aos poucos, a cidade foi tomada por um silêncio estranho, quase como se a floresta estivesse engolindo tudo. A gente sempre ouvia que ninguém devia entrar lá, mas o desespero de não saber o que estava acontecendo deixava tudo mais sombrio. As autoridades estavam perdidas, e os boatos só aumentavam. Foi nesse clima tenso que decidi, junto com meus amigos, que precisávamos descobrir o que estava acontecendo. A verdade é que ninguém se sentia seguro, e, se dependesse da polícia, ninguém ia fazer nada de concreto. Algo nos dizia que as respostas estavam lá, no meio daquelas árvores escuras e retorcidas. Éramos 5, eu, meu melhor amigo Pedro, a Karina, o Lucas e a Gabi. Cada um tinha uma razão para topar essa loucura. Pedro era o mais corajoso, sempre achou que as lendas eram pura bobagem e que, se alguém tinha que resolver, ia ser a gente. Karina, por outro lado, estava desesperada. O irmão mais novo dela tinha sido uma das últimas crianças a sumir. Lucas era o mais cético, não acreditava em nada sobrenatural. E a Gabi? Bem, ela só queria provar para si mesma que podia enfrentar seus medos. Naquela tarde, nos reunimos na casa da Karina e, sem falar para ninguém, pegamos algumas lanternas, mochilas com água e comida e partimos para a floresta. Quando chegamos na entrada, deu para sentir que o clima era pesado, um frio que não parecia natural. O silêncio era estranho, como se tudo ali estivesse nos observando. O ar era denso, as árvores pareciam ter vida própria, com galhos que se curvavam para formar sombras assustadoras no chão. Mas seguimos em frente. Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo num lugar sem volta. A gente tentava não demonstrar medo, mas dava para ver no rosto de cada um que estávamos aterrorizados. As folhas secas estalavam sob nossos pés, e, de repente, um vento gelado soprou, fazendo um som que parecia sussurros. Olhei para os meus amigos e percebi que todos sentiram aquilo também, mas ninguém falou nada. A floresta parecia viva, como se estivesse nos testando. A cada metro que avançávamos, ficava mais claro que não era só lenda. Algo realmente espreitava naquelas sombras. A floresta parecia não ter fim, e cada passo parecia nos levar para mais longe da realidade. O chão estava coberto de musgo escorregadio, e as árvores eram tão densas que mal conseguíamos ver o céu. A Karina, que era sempre a mais falante, estava calada, olhando para os lados como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Eu segurava firme a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão à nossa volta. A cada som estranho, nossos corações disparavam. De repente, avistamos marcas nas árvores, símbolos que eu nunca tinha visto antes. Eram como desenhos esculpidos nos troncos, formando padrões que pareciam contar uma história antiga. Isso aqui não é coisa de gente, sussurrou Lucas, nervoso, mas a gente sabia que não adiantava voltar. Continuamos andando até que encontramos um pequeno altar coberto de velas apagadas e objetos que pareciam ossos. Ficamos parados por alguns segundos, tentando entender o que era aquilo, mas só aumentou a sensação de que estávamos invadindo algo que não devíamos. Foi quando um estalo nos fez pular de susto. Um vulto passou rapidamente por entre as árvores, desaparecendo no breu. Karina tentou acender uma vela do altar, talvez na esperança de encontrar alguma pista, mas a chama se apagava quase imediatamente. O clima estava ficando mais pesado, e todos começamos a perceber que o que quer que fosse, estava brincando com a gente. Sentíamos que, a qualquer momento, algo poderia acontecer. A floresta parecia estar viva, respirando, e eu já não sabia se o barulho que ouvia era do vento ou dos sussurros que pareciam se aproximar cada vez mais. Seguimos o vulto, mesmo sabendo que talvez essa fosse a pior ideia possível. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, e o ar ficou mais frio. Foi então que, no meio de um pequeno descampado, vimos uma figura encapuzada, parada, olhando na nossa direção. Parecia nos estudar. "Quem é você?" gritou Pedro, tentando manter a coragem, mas a figura não respondeu, apenas virou de costas e começou a andar lentamente para longe. Decidimos seguir, e a cada passo dado, ficávamos mais intrigados e apavorados. A figura nos levou até um ponto onde as árvores se abriam em um círculo perfeito, e bem no centro havia um altar maior, decorado com ervas, velas e um punhado de bonecas antigas, todas viradas de frente pra gente. Tudo ali parecia ter sido deixado às pressas, como se alguém tivesse saído correndo. Foi aí que Karina reconheceu algo. No chão, ao lado do altar, estava o tênis do irmão dela.
A realidade bateu na nossa cara de uma vez. Não era só uma aventura boba, tinha algo muito mais sombrio acontecendo. Tentamos entender o que aquilo significava, mas tudo ao nosso redor parecia nos empurrar para trás, como se a floresta estivesse tentando nos engolir. Os sussurros estavam mais altos agora, como um coro sinistro que repetia palavras que a gente não conseguia entender. Pedro pegou o tênis e tentou chamar pela irmã, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o vulto reapareceu, desta vez mais próximo, e rapidamente desapareceu de novo entre as árvores. O medo tomou conta de todos. Decidimos que o melhor era sair dali, mas, ao nos virarmos, percebemos que o caminho que tínhamos feito simplesmente não existia mais. A floresta havia mudado, como se quisesse nos prender ali. Estávamos encurralados. Cada vez que tentávamos sair, parecia que a floresta mudava, transformando o caminho numa armadilha sem saída. Foi então que, escondidos atrás de alguns arbustos, avistamos algo que parecia impossível. Um acampamento no meio da floresta, bem escondido, com várias tendas improvisadas e fogueiras acesas. Ao redor delas, mulheres encapuzadas recitavam cânticos estranhos, como um sussurro que ecoava por todos os lados. Era como se o lugar tivesse sido arrancado de algum pesadelo. Era a sociedade secreta das bruxas. A líder das bruxas, uma mulher de aparência imponente com olhos que pareciam enxergar a alma, estava no centro, envolta em uma aura sinistra. Ela parecia mais velha que o tempo, com rugas profundas que se destacavam na luz fraca da fogueira. Começou a falar em um tom que era ao mesmo tempo sedutor e aterrorizante, explicando que a floresta era sagrada para elas e que, em troca de poder, faziam pactos com os espíritos que a habitavam. Essas bruxas não eram apenas lendas, eram reais e estavam ali há muito mais tempo do que imaginávamos. Karina quase desabou quando viu, em meio às bruxas, um pequeno altar onde bonecas feitas de galhos e amarradas com fitas vermelhas estavam dispostas. Cada uma representava uma criança desaparecida. A líder explicava para as outras que elas se alimentavam da energia vital dos inocentes para prolongar suas vidas e manter o controle sobre a floresta. Era um ritual antigo, algo que nenhuma de nós poderia ter imaginado. Quando nos demos conta do que estávamos presenciando, o pânico tomou conta. Karina deu um passo em falso e quebrou um galho seco, fazendo um barulho que chamou a atenção das bruxas. Elas se viraram na nossa direção, e por um breve momento, nossos olhos se encontraram com os da líder. Um sorriso maligno surgiu no rosto dela, e, sem dizer uma palavra, ela apontou em nossa direção. Foi como um comando silencioso. As bruxas avançaram, e o terror tomou conta. Saímos correndo, mas a floresta parecia conspirar contra nós. Os galhos das árvores pareciam querer nos agarrar. As raízes surgiam do chão como se tivessem vida própria, tentando nos fazer tropeçar. Pedro, que sempre liderava o grupo, foi o primeiro a ser puxado para trás. Gritamos para ele correr, mas era tarde demais. Ele foi cercado por duas bruxas, que o agarraram e o arrastaram para o acampamento enquanto nós assistíamos impotentes. Não sabíamos o que fazer. A decisão entre voltar para tentar salvar Pedro ou continuar correndo foi uma das mais difíceis que já tive que tomar. Karina chorava desesperadamente, querendo voltar, mas Lucas assegurou, sabendo que seria suicídio enfrentar todas as bruxas de uma vez. Cada passo que dávamos para longe de Pedro parecia nos pesar na alma. Estávamos fugindo, mas o preço dessa fuga era muito maior do que imaginávamos. Continuamos correndo, desviando dos obstáculos, sentindo a respiração das bruxas em nossos calcanhares. O tempo parecia distorcido, e a floresta se tornava cada vez mais um labirinto sem saída. A culpa e o medo eram uma mistura sufocante, e, a cada instante, a imagem de Pedro sendo levado nos assombrava. Estávamos sozinhos, perdidos, e as bruxas estavam mais próximas do que nunca. Estávamos exaustos, mas não podíamos parar. A floresta parecia brincar com a gente, fazendo com que cada tentativa de fuga se transformasse num pesadelo maior. A culpa por ter deixado Pedro para trás era esmagadora. Karina não parava de olhar para trás, como se esperasse que ele aparecesse a qualquer momento. Mas sabíamos que ele estava nas mãos das bruxas, e a cada segundo que passava, as chances de resgatá-lo ficavam menores. Foi quando Gabi, que até então estava quieta, tirou do bolso um pequeno amuleto que tinha herdado da avó. Era uma pedra escura, envolta em fios de prata, que a avó dizia ter poderes de proteção. Desesperados e sem outra alternativa, resolvemos tentar qualquer coisa para salvar Pedro. Gabi apertou o amuleto com força e começou a murmurar uma oração que a avó tinha lhe ensinado quando era criança. A pedra começou a brilhar suavemente e, por um instante, sentimos uma leve brisa, como se a floresta estivesse respondendo. Decidimos voltar para buscar Pedro, com Gabi liderando o caminho. Quando chegamos ao acampamento, as bruxas estavam reunidas ao redor do altar, preparando um ritual sombrio. Pedro estava amarrado, pálido e aterrorizado, enquanto a líder das bruxas recitava palavras numa língua antiga.
Gabi segurou o amuleto com mais força e avançou. Assim que a líder percebeu, tentou atacá-la, mas o brilho da pedra fez recuar, como se uma barreira invisível a impedisse de se aproximar. Foi um sacrifício heróico. Gabi se colocou entre Pedro e as bruxas, segurando o amuleto como um escudo. A líder tentou se aproximar novamente, mas a força do amuleto a fez hesitar. Aproveitamos a distração para soltar Pedro e correr, mas sabíamos que não sairíamos dali sem um confronto final. Gabi olhou para a líder, que, furiosa, lançou um grito que ecoou pela floresta. O amuleto brilhou intensamente, e por um momento, o poder das bruxas pareceu se quebrar. A líder recuou, e conseguimos fugir, mas o preço que Gabi pagou por usar o amuleto foi caro. Ela desmaiou logo depois, exausta e sem forças. Conseguimos sair da floresta com Pedro, mas Gabi estava desmaiada, e sua pele estava fria, como se tivesse drenado toda a sua energia. As bruxas haviam desaparecido, mas o som dos sussurros ainda nos assombrava. Ao chegar na cidade, fomos recebidos como heróis por alguns, mas a maioria das pessoas não acreditava na nossa história. Para eles, as bruxas continuavam sendo apenas lendas, e a floresta, um lugar que deveria ser evitado. Pedro, ainda abalado, não conseguia falar muito sobre o que tinha acontecido. Ele só dizia que havia visto coisas que não podia explicar, coisas que fariam qualquer um perder a razão. Gabi, por outro lado, nunca mais foi a mesma. O brilho da pedra desapareceu, e ela passou a carregar um ar de tristeza, como se tivesse deixado uma parte de si na floresta. A cidade também mudou. Apesar de termos conseguido salvar Pedro e trazer um pouco de paz para as famílias das crianças desaparecidas, a sensação de que algo ainda nos observava nunca foi embora. As pessoas passaram a evitar a floresta ainda mais, e os sussurros das bruxas continuavam a ser ouvidos nas noites mais escuras. Nós, que entramos na floresta como amigos, saímos de lá com cicatrizes que ninguém podia ver, mas que sentíamos todos os dias. A verdade é que a floresta dos sussurros nunca nos deixou, e mesmo agora, quando o vento sopra e as árvores balançam, parece que podemos ouvir o chamado das bruxas, nos lembrando de que algumas histórias nunca acabam realmente. Oi, eu sou a Lara, tenho 22 anos e trabalho como designer gráfica em uma agência pequena aqui na cidade. Minha vida era bem comum, sabe? Casa, trabalho, amigos. Até que um dia, eu decidi fazer algo diferente. Era um sábado, e eu resolvi dar uma volta em um mercado de pulgas perto de casa. Sempre achei esses lugares interessantes, cheios de coisas antigas, meio esquecidas no tempo. Foi lá que tudo começou. Eu estava andando, sem muito interesse, até que algo chamou minha atenção. Um espelho. Ele era grande, com uma moldura antiga, meio enferrujada, mas ainda assim tinha um charme. Parecia que tinha saído de algum castelo velho. Quando olhei para ele, tive aquela sensação esquisita, como se o espelho estivesse me olhando de volta. Achei estranho, mas, ao mesmo tempo, irresistível. Sem pensar muito, comprei o espelho e levei para o meu apartamento. Nos primeiros dias, o espelho ficou ali encostado na parede do meu quarto, ainda sujo, cheio de pó. Mas na noite que resolvi limpá-lo e pendurá-lo, as coisas começaram a ficar estranhas. Eu estava sozinha, ouvindo música, quando, sem querer, deixei o pano cair no chão. Ao me abaixar para pegar, juro que vi algo se mexendo no reflexo, mas, quando levantei, não tinha nada ali além da minha própria imagem. Achei que era coisa da minha cabeça, mas toda vez que eu olhava, tinha algo diferente. As sombras, os reflexos. Parecia que o espelho mostrava mais do que devia. E então, em uma noite, enquanto eu olhava fixamente para ele, vi uma figura se formar lá no fundo. Era uma mulher, ou melhor, uma bruxa. Os olhos dela eram frios e o sorriso, torto, me causava arrepios. Tentei desviar o olhar, mas parecia que eu estava hipnotizada. Naquele momento, algo puxou minha atenção para o espelho com uma força inacreditável. De repente, não estava mais no meu quarto. Fui transportada para um lugar totalmente diferente, uma versão distorcida da minha própria casa, como se tudo fosse um reflexo estranho e escuro. Senti um frio na espinha. A bruxa estava ali, mais real do que nunca, sorrindo como se estivesse esperando por mim. Ela se aproximou e, sem que eu pudesse reagir, começou a falar. A voz dela era suave, mas carregada de uma malícia que me deixava nervosa. Ela me dizia que eu estava ali para fazer escolhas, e que essas escolhas mudariam minha vida para sempre. Fiquei apavorada, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria ouvir o que ela tinha a oferecer. Era como se, de alguma forma, ela soubesse exatamente o que eu desejava, e estava ali para me manipular.
A bruxa me levou para um lugar que parecia ser uma mistura do meu antigo quarto com um cenário de pesadelo. Tudo era familiar, mas distorcido, como se estivesse dentro de um sonho estranho e perturbador. Ela começou a me fazer perguntas sobre meus desejos, meus medos, e, a cada resposta minha, o ambiente ao redor mudava, refletindo meus pensamentos mais íntimos. Foi então que ela fez a primeira oferta, um desejo que eu sempre tive, mas que nunca achei possível realizar. Ela prometeu me dar o reconhecimento profissional que eu sempre sonhei, mas com uma condição. Eu precisava aceitar uma pequena troca, algo simples, segundo ela, apenas um pequeno erro no trabalho de alguém. Eu hesitei, mas ela me garantiu que não haveria consequências graves, que seria uma escolha sem volta, mas que valia a pena. Cedendo à tentação, aceitei. No dia seguinte, no mundo real, recebi uma promoção inesperada. Todos no trabalho elogiavam meu talento e criatividade. Mas, junto com a euforia, veio um peso. Comecei a perceber pequenas mudanças. Colegas que antes eram amigos passaram a me olhar de forma estranha, e tudo parecia artificial. Eu estava conseguindo o que queria, mas sentia que algo dentro de mim estava mudando, revelando um lado que eu não conhecia. Enquanto os dias passavam, eu voltei a encarar o espelho, procurando a bruxa. Ela aparecia, sempre com aquele sorriso enigmático. E toda vez que eu a via, mais escolhas surgiam. Ela me oferecia mais e mais, sucesso, dinheiro, amor, mas sempre com um preço. Eu sabia que aquilo estava errado, mas era difícil resistir. Foi em uma dessas conversas que descobri a verdade. A bruxa estava se alimentando das minhas más decisões. Cada escolha errada que eu fazia a deixava mais forte, e a fronteira entre o mundo real e o paralelo se tornava cada vez mais tênue. Eu comecei a perder o controle sobre as minhas ações, como se uma parte sombria da minha personalidade estivesse tomando conta. Ela sabia exatamente como manipular minhas fraquezas, e quanto mais eu cedia, mais difícil era escapar. Chegou o momento em que eu percebi que não dava mais para continuar assim. A bruxa me ofereceu uma última escolha, a mais tentadora de todas, um desejo que resolveria todos os meus problemas, mas que selaria de vez o meu destino. Eu sabia que essa decisão era o ponto final. Se eu aceitasse, a bruxa teria o controle completo sobre mim e os dois mundos se fundiriam de vez, destruindo qualquer chance de voltar à normalidade. Eu hesitei, sentindo o peso de todas as minhas escolhas erradas. Olhei para o espelho uma última vez, e ao invés de ver a bruxa, vi meu próprio reflexo, mas de uma forma que nunca havia visto antes. Vi alguém que eu não queria ser, uma versão minha que tinha cedido ao pior. Com toda a força que me restava, eu peguei o espelho e o joguei no chão, quebrando-o em 1000 pedaços. Tudo ao meu redor começou a desmoronar, e eu senti como se estivesse sendo puxada de volta para o meu quarto. Quando abri os olhos, estava ali, sozinha, sem espelho e sem a bruxa. Mas o impacto das minhas escolhas continuava comigo, como cicatrizes invisíveis. Depois de quebrar o espelho, pensei que tudo voltaria ao normal. Mas, por mais que o mundo ao meu redor parecesse o mesmo, algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Nos dias que se seguiram, me peguei encarando os cantos vazios do meu quarto, onde o espelho costumava ficar. A presença da bruxa parecia ainda pairar no ar, como se parte dela tivesse se impregnado na minha mente. No trabalho, as coisas começaram a se ajustar, mas de um jeito estranho. A promoção que eu tinha conseguido se manteve, mas o ambiente era tenso. As pessoas ao meu redor ainda me olhavam de maneira diferente, e eu sabia que não era apenas culpa delas. Era como se todos pudessem sentir que eu tinha mudado. A sensação de que tudo o que eu tinha conquistado estava manchado pelas escolhas que fiz naquele mundo paralelo me assombrava. As noites eram piores, sonhava constantemente com o espelho, com a bruxa, e com aquelas decisões que eu nunca deveria ter tomado. Cada vez que eu fechava os olhos, era como se eu estivesse de volta àquele lugar sombrio, revivendo cada erro, cada tentação a qual cedi. A bruxa ainda estava ali, nos meus pensamentos, como um lembrete constante de quem eu poderia me tornar se eu voltasse a fraquejar. Eu tentei me afastar de tudo que me lembrava daquele espelho. Joguei fora as coisas que comprei no mercado de pulgas, evitei espelhos por um bom tempo, mas nada apagava completamente a memória do que eu vivi. Comecei a perceber que o verdadeiro terror não era só o que tinha acontecido, mas o que eu poderia ter feito se não tivesse quebrado o espelho. E mesmo assim, aquelas escolhas erradas já estavam feitas, e não havia como voltar atrás. Eu mudei. Não sou mais a mesma Lara que encontrou um espelho antigo num dia qualquer. Agora, entendo que as piores escolhas não são feitas apenas em momentos de desespero, mas também em momentos de tentação, quando tudo parece fácil e promissor. O espelho pode ter desaparecido, mas a bruxa deixou sua marca, e eu preciso viver com isso todos os dias.
Olhar para o meu reflexo nunca mais será o mesmo, porque eu sei que, lá no fundo, sempre há uma sombra do que eu poderia ser. E a verdadeira luta é manter essa sombra longe. Porque o espelho que reflete quem somos de verdade, no final das contas, está dentro de cada um de nós. Minha mãe sempre foi uma mulher forte, dessas que seguram as pontas em qualquer situação. Ela trabalhava como gerente em uma pequena loja no centro da cidade. Por um bom tempo, as coisas iam bem. Até o dia em que ela precisou demitir uma funcionária. Era uma mulher complicada, do tipo que criava intrigas e espalhava boatos. E minha mãe, cansada de tanto problema, decidiu que era hora de dispensá-la. Parecia uma decisão simples, mas logo depois, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Tudo começou devagar, quase imperceptível. Primeiro, minha mãe começou a se sentir fraca, como se algo estivesse drenando suas energias. Achei que era só cansaço, mas então ela começou a vomitar uma bile verde, algo que eu nunca tinha visto antes. Eu sentia que havia algo muito errado, mas não sabia o que fazer. Aquilo só piorava a cada dia, e nossa casa, que sempre foi um lugar de refúgio, começou a se tornar um ambiente pesado e sombrio. Não demorou muito para minha mãe começar a ter visões estranhas. Era sempre à noite, quando todos já estavam dormindo. Ela me acordava apavorada, dizendo que tinha visto um homem magro, de pele pálida, dançando no canto do quarto dela. Eu tentava acalmá-la, dizia que era só um pesadelo, mas no fundo, eu também estava apavorado. Como ela podia ver alguém que não estava lá? E por que aquela figura sempre dançava de forma tão estranha, com movimentos que não faziam sentido? A casa começou a ficar mais fria e o ar parecia mais denso, como se algo invisível estivesse nos observando. Eu sentia um arrepio sempre que passava pelo quarto dela, e às vezes, mesmo sem ninguém falar nada, dava para perceber que todos estavam desconfortáveis. As coisas que minha mãe via começaram a me afetar também. Eu comecei a ter pesadelos e a sensação de que aquela presença estava sempre por perto. Com o passar do tempo, a situação da minha mãe só piorava. Decidi pesquisar na internet sobre os sintomas que ela estava tendo e me deparei com vários relatos de pessoas que acreditavam ter sido vítimas de bruxaria. Tudo aquilo parecia um absurdo, mas cada linha que eu lia parecia descrever exatamente o que estava acontecendo com a minha mãe. A bile verde, as visões, o peso que parecia tomar conta da casa, tudo apontava para algo muito além do natural. Conversei com alguns amigos e até procurei ajuda em igrejas, mas nada parecia funcionar. Minha mãe continuava doente, e aquela figura magra que ela via à noite parecia mais real a cada dia. Eu me sentia impotente, como se estivesse lutando contra algo que não podia ver ou tocar. E era isso que mais me aterrorizava. Em uma noite, eu e meu amigo Léo decidimos voltar para casa por um atalho que passava pela velha ravina no fim da cidade. Era um caminho conhecido por ser perigoso, mas a gente estava com pressa e achou que seria uma boa ideia cortar caminho por ali. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos nossos passos na terra úmida. A escuridão ao redor era quase palpável, e eu sentia um frio na espinha, como se estivéssemos sendo observados. À medida que descíamos, uma neblina fina começou a se formar, deixando o ambiente ainda mais sinistro. Léo tentava manter o clima leve, mas eu sabia que ele também estava desconfortável. A sensação de peso, que antes eu só sentia em casa, parecia ter nos seguido até ali. Era como se a própria ravina estivesse nos engolindo. À medida que avançávamos, a neblina ficava mais densa, e um cheiro estranho, de terra molhada e algo podre, invadia o ar. Comecei a sentir o coração acelerar, mas segui em frente, tentando ignorar o medo crescente. Foi então que a vimos, no meio da neblina, uma figura feminina apareceu, dançando de forma estranha e assustadora. Seus movimentos eram desajeitados, quase como se ela estivesse fora de controle, mas ao mesmo tempo havia uma estranha harmonia na maneira como ela se movia. Eu fiquei paralisado, meus olhos fixos naquela cena surreal. Era exatamente como minha mãe tinha descrito o homem magro, movimentos desconexos, uma presença que não parecia humana. Léo me puxou pelo braço, mas eu não conseguia desviar o olhar. A figura estava de costas, mas sua presença era esmagadora. O modo como dançava não era normal. Era como se seu corpo não seguisse as regras da física, dobrando-se de maneiras impossíveis. Por um momento, pensei que ela ia se virar e nos ver, mas então, com uma rapidez assustadora, ela começou a descer a ravina de um jeito completamente bizarro. Seus braços e pernas se moviam como os de uma aranha, escalando as pedras e o chão de forma antinatural. A cena me quebrou. Léo e eu, sem pensar duas vezes, viramos de costas e começamos a correr. A adrenalina tomou conta, e eu só conseguia ouvir o som dos nossos passos rápidos, o coração batendo na garganta. Não olhei para trás, mas sentia que aquela coisa ainda estava nos observando, pronta para nos seguir se diminuíssemos o ritmo. Tudo o que queríamos era sair dali o mais rápido possível. Chegamos em casa ofegantes, os olhos arregalados e o medo estampado na nossa cara.
Minha mãe estava na sala, pálida e cansada, como sempre, mas algo nos seus olhos me dizia que ela sabia exatamente o que tínhamos visto. Desde aquele dia, a ravina virou um lugar que nunca mais quisemos passar perto. A figura dançando, aquela visão terrível que minha mãe descrevia, se tornou parte do nosso pesadelo coletivo, algo que nunca seria esquecido. Eu só queria entender o que era aquilo e por que parecia nos perseguir, mas talvez algumas coisas fossem melhores deixadas no mistério.